E vem conferir uma análise da quarta temporada de The Bear. E terminou com 10 episódios a quarta temporada de The Bear, que pra quem não sabe, chegou tudo de uma vez no Star Plus, ou que agora é o Disney Plus. A quarta temporada foi lançada dia 25 de junho, pouco divulgada inclusive pro tamanho da série. Séries assim normalmente tem mais propaganda, mais marketing, mas não foi isso que aconteceu. E eu achei essa temporada sensacional, excelente. Inclusive, ela melhorou a terceira temporada para mim. Eu queria começar o vídeo nesse ponto em específico, porque a primeira e a segunda temporada, se você fizer uma análise só delas, você pode perceber que elas são temporadas que elas começam e elas terminam de uma forma onde elas são completamente fechadas. Elas podem até ter um gancho para uma próxima temporada, mas se elas terminassem naquele ponto, a série poderia ter um final. Agora, a terceira temporada, ela vem com um objetivo diferente. O objetivo dela é construir elementos narrativos para uma próxima temporada. Tanto que se eu voltar para minha crítica da terceira temporada, você vai ver que eu falei isso lá. Eu falei, essa terceira temporada, ela é uma preparação para o futuro. Ela é uma temporada que ela vem mais como praticamente uma transição, onde ela apresenta elementos, personagens e histórias que realmente só vão ser desenvolvidas na quarta temporada. E eu até falei lá, se a quarta temporada for ruim, a terceira ela vai acabar caindo mais a qualidade, porque uma depende da outra. E se a quarta for boa, ela vai acabar melhorando a terceira. E foi isso que aconteceu pra mim. Porque aqui você consegue ver o desdobramento da maioria dos personagens para caminhos futuros que funcionam só bem por causa da terceira temporada. Tanto que se parar pra pensar, a quarta temporada ela se passa em poucas horas, poucos dias. Ela praticamente mostra o ponto de vista de cada um daqueles personagens que é considerado aquela família do The Bear. Isso acontece só por um motivo, porque a terceira temporada estabeleceu e construiu a relação e as narrativas muito bem para que elas começarem a ser resolvidas. Tanto que já foi confirmado uma quinta temporada. E para mim, The Bear, apesar de eu achar uma série excelente, com nenhuma temporada ruim, eu acho que já tá na hora de começar a pensar em parar ela. Afinal, tá chegando num ponto onde você vê que talvez eles passem do ponto onde vai terminar e vai ser aquela série perfeita do começo ao fim e pode começar a entrar em algumas narrativas repetitivas. Porque tá tudo tão perfeito que fizeram até agora nessas 4 temporadas, tudo tão interessante como eles realmente conseguiram fazer com que a gente como público sentisse eles como família, como união, que acaba fazendo com que talvez mais temporadas acabem podendo perder essa perspectiva. E como eu falei, nesses 10 episódios, a gente passa poucos dias dentro desse universo de The Bear, e mesmo assim, eles conseguem trabalhar muito bem os personagens secundários, trabalhar muito bem elementos futuros para a série, como por exemplo, já falaram aqui de abrir outras redes de franquia de The Beef para outros lugares dos Estados Unidos, algo que poderia ser interessante, e inclusive, não ficaria surpreso se isso fosse uma preparativa para alguns spin-offs de The Bear, onde você vai focar em outros restaurantes, mostrar outras ideias e volta e meia mostrar os personagens principais desses outros restaurantes. Seria interessante mostrar outros restaurantes e outras pessoas. Eu acho inclusive que essa ideia já pode ser até um preparativo para um spin-off futuro, mas os personagens principais funcionam muito bem. Como a relação de família cada vez mais vai se desenvolvendo. Tanto que o principal episódio que todo mundo fica mais ansioso para assistir da primeira à última temporada até agora é ver o episódio da família. Que normalmente é o episódio que tem mais ator famoso, é o episódio que tem, porque aparecem muitas participações especiais, é o episódio que é maior, é o que tem mais confusão. Esse episódio, se for assistindo só esse episódio por temporada, você vai ver como funcionou a evolução da família. De uma primeira temporada onde você vê uma catástrofe, onde você vê uma confusão familiar, uma segunda que essa confusão se perde mais ainda, para a terceira temporada onde aumenta mais essa confusão. Na quarta, você vê que é uma confusão mais controlada, porque você vê que eles começaram a se entender realmente como família. E isso é maravilhoso, porque quando você pensa naquela confusão, você assistindo o episódio, você pensa, é uma confusão que a gente já tá meio que acostumado. Não tá tão grande como as outras temporadas, mas eles estão acostumando. E isso é o que a série quer mostrar pra gente. Porque você entender que aquela confusão daquela família é a alma daquela família e o que une elas,
é muito da mensagem da série como um todo, de como aquela união, aquele caos, ele acaba virando tão normal para as pessoas e para quem está assistindo, que você, como público, também sente falta daquela família, daqueles personagens e de como eles são trabalhados ali. A série consegue fazer um episódio fantástico de caos controlado, onde você entende perfeitamente e 1h10 parece que passa voando. E outra coisa que tem que se destacar aqui, inclusive, já que eu mencionei o episódio da família, é a quantidade de episódios bons, excelentes que tem nessa temporada, onde você foca simplesmente em atuação, direção, roteiro, porque tem 2 episódios específicos, sem ser o da família, que já é brilhante, como ele é pensado e como ele é conduzido, tem mais 2 que vai destaque. O último episódio é praticamente uma conversa entre Carmy, Sid e Rick. Quando você pensa nesses 3, eles não estão na cozinha, como aqueles finais super caóticos de The Bear, não. São eles fora do restaurante, num cenário pequeno conversando. É simplesmente aula de direção, aula de atuação, aula de trilha sonora, de como tudo aquilo conduz perfeitamente bem. Quando a câmera dá um foco muito grande na cara dos personagens para ver a expressão deles, ou volta para poder mostrar como que o plano amplo mostra como eles estão meio isolados para mostrar mais sentimentos, mas o perto, quando está dando algum discurso, para mostrar a expressão total deles. A falta de trilha sonora também mostra isso. Quando ela não tem a trilha sonora na cena, também é uma sequência de trilha sonora, porque ela faz com que os atores tenham que entregar mais, e isso sem contar as excelentes atuações. Quando você pergunta por que The Bear merece tantos Emmys, é por causa de episódios como esse, que eles conseguem tirar o máximo dos atores, eles requerem o máximo dos atores, e os atores vão lá e eles entregam. Sem contar o episódio da Sid. O episódio da Sid é fantástico porque a atriz que faz ela, que é fantástica inclusive, ainda bem que ela tá crescendo muito em Hollywood porque ela é maravilhosa, ela atua, ela dirige e ela é tão pessoal sobre a personagem, mas é tão lindo quando elas falam sobre comida para fazer relação com a vida, quando fala sobre relação com próximas gerações, tudo isso é muito interessante. Achei essa temporada excelente. Como eles conseguem trabalhar perfeitamente o restaurante, com episódios maravilhosos de cozinha, quando eles conseguem trabalhar perfeitamente os personagens e os secundários, algo que eu achei que poderia ser um problema na série, porque cada vez mais aparece mais personagens, mais discursos, mais histórias secundárias, isso poderia virar um problema. Não vira, porque o roteiro trabalha perfeitamente bem eles e acaba mostrando porque ela é uma das grandes séries dessa geração que vai surgir. Quando a gente mencionar séries dos anos 2010, 2020 na verdade, quais mais vão ser comentadas, com certeza The Bear vai ter lá, porque tecnicamente ela é excelente. Um episódio melhor que o outro em relação à fotografia, em relação à iluminação, em relação à parte de criatividade, como construir, desenvolver a cena. Você também tem a parte de montagem, que é muito boa, trilha sonora é excelente. Tecnicamente é uma série muito acima da média, com atores excelentes. E obviamente você consegue cada vez mais ter roteiristas criativos e ótimos para poder fazer com que a série sempre se renove, sempre às vezes traga discursos que já foram trabalhados em outras temporadas de maneiras diferentes e que façam com que você se emocione cada vez mais. E por isso que eu sou apaixonado por esse universo de The Bear. Tem problemas, não é a melhor temporada, por exemplo. Você vê que, já que tem muitos personagens, algumas coisas são um pouco jogadas, sem ser muito bem construídas, algumas coisas você vê que estão deixando pro futuro, mas alguns personagens tiveram menos espaço nessa temporada que tiveram nos outros, isso é um problema, mas de modo geral, eu continuo amando a série. Concluindo, The Bear é uma série que todo mundo deveria assistir, caso você goste de cozinha ou caso você não goste, porque a série não é sobre cozinha, a série é sobre a relação daquelas pessoas e como pessoas que estão no seu dia a dia viram mais sua família do que sua própria família. Isso é sensacional. Essa temporada, ela consegue melhorar a terceira e trazer elementos da primeira e da segunda de forma mais madura, consegue evoluir os personagens, evoluir a narrativa e tecnicamente é uma série excelente. E por isso que eu fecho The Bear com uma nota 9 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da 4ª temporada de The Bear? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.